Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu olhar aqui. No princípio está tudo direitinho. Espero que estejam bem, com saúde, felizes. Essa noite possamos refletir bastante sobre os textos trazidos. São textos um pouco longos, mas vai nos dar uma identidade muito boa sobre a prece aos mortos, né? É muito importante para nós entendermos um pouco. Vou dar uma pinceladinha por alto, porque o texto sendo grande não sobra muito espaço para falar muito, mas é uma reflexão e é uma importância para todos nós. Então, vamos ler, né? Deixa eu colocar aqui o nosso pensamento de sustentação da noite. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então vamos ver o que nos reserva esse pensamento, como diz a Cris, né, a nossa sustentação. Lembre-se de que o amor ao próximo é o segredo de nossa felicidade. Não fale mal de ninguém, não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. Aprenda a relevar e esquecer, para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. Esse pensamento é muito importante para a gente. Está muito integrado, muito amarrado com as leituras que nós fazemos. Então, vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus, vamos pedir para que Ele nos abençoe, que traga para o nosso lar todo o amparo, toda a energia, tudo aquilo que nós precisamos para vencermos as necessidades. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa noite maravilhosa, por esse momento especial que nós nos encontramos. Dê-nos, Senhor, sua paz, seu amor, sua luz, que possamos entender que esse amor, ele move montanhas, move todas as dificuldades que temos na nossa vida, Senhor. Junto com a fé que nós nutrimos, junto com tudo aquilo que nós temos, que essa noite possamos utilizar de todos os recursos para nos sentirmos em paz, para agradecermos e louvarmos por tudo que nós temos, por quem nós somos. E agradecido, Senhor, nesse momento, por tudo, rogamos a Ti que abençoe a cada um de nós, em sua plenitude. Ajuda aqueles que estão com problemas de saúde, com problemas financeiros, com problemas de relacionamento, seja na família, sejam pessoais, sejam nas empresas. Ajude aqueles que estão sem trabalho a conseguir uma nova ocupação. Enfim, Senhor, ouça o pedido de cada irmão. Ajuda, intercede em nome da nossa Mãe Santíssima, por cada uma dessas almas que aqui recorrem a Ti, Senhor. Que o Senhor seja louvado e que nos abençoe, hoje e sempre. Rogamos a seu Isaac, seu Pires, a Manel Moreno, Cabo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos nosso televangelho, o nosso evangelho no lar dessa noite. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor, muita luz a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Que assim seja,
quase que eu esqueci de liberar o microfone. Então, estamos fazendo o nosso a nossa leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, hoje da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. É um texto um pouco longo, mas eu vou botar nossa narradora para conversar um pouco com vocês, para ler esse texto. Não esquenta a cabeça não, que é uma inteligência artificial que ainda está aprendendo um pouco, então terão palavras aqui que ela vai se embolar um pouquinho. Mas o importante é toda a essência que ela traz. Então, deixa eu passar aqui a leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que a quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e, possivelmente, desvia-lhes do mau pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Veja-se, o céu e o inferno, segunda parte, exemplos. Pessoas a que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas. Resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por instantes, a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defesa a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões, para aliviá-lo do peso destes? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo, sem lhe proporcionar qualquer alívio. Lembrai-vos de que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe, ou um filho, e dizeis-se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusaríeis um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Bálsamo que lhe seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não. Lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar, neste caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos. Fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura.
Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se, está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, apenas cessará, uma vez expirado esse tempo. Mas, quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo, para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas, não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação. Pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente, o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que às mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se, por nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos. Se, pelos nossos conselhos, lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Vejase o céu e o inferno, primeira parte, caps. Quarta, sétima, oitava. Então, vocês já perceberam que a inteligência não é tão inteligente assim, mas inteligência artificial, né? É porque tem muito espaço, ela não consegue ler direitinho, mas vou dar uma melhorada nisso, de repente tem como melhorar. Mas para hoje está ótimo, pelo menos esse texto grande me deu a oportunidade de ouvir e analisar mais, porque quando a gente vai lendo, a gente vai ter que fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Na semana que vem a gente vai entrar nas instruções dos Espíritos, maneira de orar. Manuel Moreno nos falava no passado que nós não devemos fazer a prece pelos mortos ou pelos espíritos sofredores dentro de casa. É sempre importante fazermos dentro do centro. Com o advento dessa pandemia, até hoje passou uma pontinha aqui. Nós não retornamos nossas preces aos desencarnados.
Mas temos lá na mesa um lugar reservado para eles e sempre que possível eu faço uma oração, peço a Deus por esses irmãos. Por essa instrução de Manel, a gente deve ou não fazer prece aos desencarnados? O que vocês acham? Manel falou uma coisa diferente que está aqui no livro do Evangelho? Se Manel tivesse falado algo diferente no livro do Evangelho, não seria espírita, porque aqui é o que o Kardec codificou dos espíritos. O que acontece, que Manel falou conosco, é que nós, por influência da Igreja Católica, que tem sempre a missa pelos mortos, nós aprendemos a orar aos mortos e sofredores, sempre pedindo que eles estejam bem, que estejam num lugar maravilhoso, que sejam libertos de todos os sofrimentos, de todos os problemas. É esse tipo de prece que nós não devemos fazer. Do mesmo modo, ficarmos sempre orando por eles. Porque entendam todo o texto, tudo que foi colocado. Imagine cada um de nós. Os mortos nada mais são que os vivos que estavam na Terra encarnados, certo? Nós estamos passando por uma dor, uma dificuldade muito grande na Terra, um sofrimento qualquer, uma doença. E chega uma pessoa para a gente e fala: olha, fica bem. Olha, não se incomoda com isso. Vai o quê? Na primeira vez é bom, na segunda é bom, na terceira começa a irritar, porque a gente não melhora, etc. A gente não quer mudar. Ou uma mãe chegar para o filho: fulano, para de fazer isso, ciclano, faça aquilo. Chega num certo ponto da insistência que cansa. E os espíritos são a mesma coisa. Quando nós começamos a orar, botamos pessoas que falam assim: mas eu conheço tanta gente. Aí botam aquela lista de N espíritos ali e começa a orar por cada um deles. Nós devemos sim orar em circunstância. Um determinado ente que faleceu, e a gente sente saudade, a gente ora. Ora como? Ora pedindo que ele esteja bem, que não sei o que. Não, a gente ora para que, aonde quer que ele esteja, pelo que ele esteja passando, o momento que esteja tendo, tenha sempre um amparo de um ser que lhe proporcione um alívio, um conforto. A gente ora a Deus pedindo que essa pessoa seja amparada, seja protegida, que seja confortada. A gente ora dizendo o quão importante essa pessoa foi na vida da gente. Um pai, uma mãe, uma avó, assim, poxa, quantos momentos felizes nós passamos, onde quer que você esteja. Eu sou muito agradecido por esse momento, por esses momentos. Sou grato pela oportunidade que tive na matéria de encontrá-lo. Que Deus possa ter misericórdia, te receber, que você possa ter todo o amparo, todo o carinho no mundo espiritual. Que essas palavras que eu digo cheguem a você como um bálsamo. E assim por diante. A gente não pode falar assim: eu tô com saudade, vozinha, onde você está? Você faz tanta falta para mim. Que não sei. Esse é o tipo de oração que, se a pessoa do outro lado está numa condição boa, fica numa condição ruim porque fica triste, chateado por não estar mais ali.
Se a pessoa está numa condição ruim, piora a situação dela. Então lembre-se sempre da condição do espírito. Não é porque morreu a pessoa se transforma em uma outra no mundo espiritual. Há casos que sim, mas a grande maioria não, continua sendo exatamente a pessoa que estava na matéria. Então, externar uma saudade é algo natural e possível. Podemos externar meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu primo, meu amigo, minha amiga. Saudade que vocês fazem, que eu sinto de vocês, pelos momentos alegres que nós passamos, pelas alegrias que vivemos. Olha, saiba que é muito importante, você foi muito importante na existência. Isso é uma prece boa, é uma prece que conforta e acalma. E a pessoa que está lá, se tiver uma condição ruim, ela ouve isso e tem esperança, porque ela sabe que plantou algo muito bom aqui na matéria. Então não entendamos errado o que Manel nos ensinava de não rezar, não orar pelos mortos, não pedirmos por eles. Podemos sim, podemos e devemos, sempre que possível, lembrar dos entes queridos, amados. Mas não toda vez. Olha, oramos em favor de fulano, beltrano, ciclano. Isso nós fazemos dentro do centro espírita. Porque aí nós evocamos eles, e eles, se tiverem numa condição mais ou menos, não estiverem bem, eles são atraídos para o centro e lá eles são ajudados pela proteção espiritual. Do momento que você faz isso dentro da sua casa, periodicamente, diariamente, constantemente, esses espíritos também são evocados para dentro da sua casa. E a sua casa passa a se tornar esse ponto de peregrinação desses espíritos. Então, peçam por aqueles entes que tocam seus corações, por aqueles entes que são seus amados. Façam aquela declaração de amor, o quão importante eles são, e sempre terão uma lembrança em seus corações, pelo carinho imenso que você tem. E não por saudade, por tristeza. Pode até uma tristeza, uma saudade do tipo, olha, você faz falta entre nós. Pela sua alegria, pela sua boa vontade, pelo seu amor. Você deixou uma marca grande dentro de nós e nós lhe somos gratos. Será sempre muito bom lembrar de você positivamente. Olha só, que prece gostosa. Se você é a pessoa que está recebendo uma prece dessa, imagina. Agora, imagina também se você desencarna, chega no mundo espiritual, numa condição difícil, numa zona umbralina, uma zona complicada, e chega uma prece para você, ó, você agora está bem, graças a Deus, na matéria você estava sofrendo tanto, hoje você está liberto, feliz. Ele, liberto como? Olha a situação que eu estou. Entendamos isso. Entendamos que não é porque morreram, tornaram-se anjos, mas também não é porque morreram, não requerem mais nosso cuidado, nosso pensamento. Mas, ao mesmo tempo, não devemos incluir um rosário de pessoas, de nomes, que não ajuda e também não é totalmente sincero da nossa parte. De novo, a esses que fizeram parte do nosso caminho, que são pessoas também que são afetos ao nosso coração, mas não são aquelas pessoas que tiveram tanta relevância, nós levamos para o centro, e lá no centro nós fazemos as preces, os pedidos, as orações. Então, lembre-se sempre que uma prece bem feita, uma prece honesta, sincera, uma prece voltada ao amor, a ajuda, ao auxílio,
ela sempre será muito bem-vinda. Então, devemos sempre ter em mente essas pessoas que nos circundaram. Por exemplo, uma mãe que tem um filho que estava no mau caminho na terra. Quando desencarna, a mãe não pode pedir pelo filho? Pode. Mas não é pedir para que ele esteja bem, que... Não. Ora pelo filho, pedindo a Deus que tenha misericórdia, que ele seja amparado, que o amor do Cristo, né, desça sobre ele, que ele possa, dentro do coração dele, um dia entender o caminho certo. Entenderam como a forma como se ora? Não que não devemos orar, mas a forma como se ora. Não devemos repetir aquela ladainha, acender vela, nada disso é necessário. Nosso coração, nosso sentimento vai aonde eles estão, no momento, na situação que eles estão. Óbvio que, de certa forma, alguns espíritos não têm nem a condição de receber essas preces, mas elas são guardadas para um momento mais oportuno. Lembra do André Luiz, no livro Nosso Lar? Ficou guardado, prece daquela senhora pela alma do André, agradecendo, mesmo na má vontade, a secretária lá ajudando aquela senhora, né, aquele senhor, mesmo essa prece chega para ele no momento certo para tocar o seu coração. Então devemos sim orar para os desencarnados, mas orar com consciência, com o coração, com carinho. Nada de saudosismo, nada de desespero, nada de melancolia, de tristeza, mesmo que esteja sendo muito triste a partida desse irmão, desse filho, desse pai, desse marido, dessa mulher, mesmo que tenha sido uma partida abrupta e que tenha rompido os laços tão dificilmente. Mas tenhamos a tranquilidade de compreender que tudo aquilo ali tem um porquê e que aonde essa pessoa esteja, receba todas as bênçãos, todo o carinho necessário para que possa vir a se recuperar, possa ser amparado, que possa ser tocado. Então, esse é o grande pedido que o Kardec nos faz, os espíritos, melhor dizendo, né? Os espíritos nos fazem através de Kardec. Que nós possamos compreender que os espíritos são a continuação daquilo que nós somos. E que nós devemos manter essa mesma relação. Sabendo que o céu e o inferno, descrito por outras igrejas, não funcionam dessa maneira. Não existe uma pena eterna, não existe um castigo eterno. O que existe é o tempo do arrependimento. Então, em nossas orações, nós podemos pedir que esses irmãos ouçam a palavra de Deus, se arrependam de tudo aquilo que viveram ou passaram, de tudo aquilo que os prende ainda nas teias da matéria, que possam abrir seus corações e receber toda a bondade de Jesus. Nosso desejo mais profundo sempre é esse. E que Jesus abençoe, ilumine, fortaleça todos esses irmãos que já partiram, que possa a proteção arrebanhar e recolher todos aqueles que se encontram ao nosso lado e buscam em nós o consolo, que eles possam receber o carinho da proteção e serem encaminhados aos lugares que necessitam. Porque na nossa casa não é lugar para eles ficarem transitando ou perambulando, porque nós talvez não tenhamos tudo aquilo que eles precisam. E a presença deles acaba nos atrapalhando. Então possa a proteção, através das preces, do carinho, a recolhê-los, possa encaminhá-los aos ambientes de regeneração, de tratamento, e que onde quer que eles estejam, de repente já reencarnaram, né?
as preces reflexivas que reflitam lá no mundo espiritual e retornem à Terra na nova encarnação. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus por esse entendimento tão bacana, tão importante que nós tivemos. Amado Mestre Jesus, obrigado por essa lição tão importante que nos fez refletir, Senhor, sobre os nossos entes amados, sobre aqueles que tanto amamos, Senhor. Nos fez lembrar de almas que caminharam conosco na matéria, Senhor, que hoje estão de volta ao seio da espiritualidade. E todos eles, Senhor, recebam de nós, onde quer que estejam, esse abraço carinhoso, Senhor. Essa lembrança alegre e feliz da sua presença ao nosso lado, os momentos alegres e felizes que nós tivemos, aqueles momentos tristes que passem, que sejam esquecidos pela eternidade ou que sejam superados pelas memórias. Amado Mestre, leve o consolo tanto a eles quanto a nós. Propicie-nos, Senhor, um ambiente saudável de amparo e de luz. E que possam os trabalhadores espirituais estarem ao lado deles, assim que os seus corações permitirem, levando tudo aquilo que nós desejamos, abraçando-os, amparando-os da melhor forma possível, Senhor. Senhor, que o vosso amor e a vossa luz seja com todos nós. Enxugue nossas lágrimas, acalme nossos corações. Que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Rogamos a seu Isaac, seu Pires, a Manel Moreno, Caboclo Aroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a permissão para encerrarmos nosso Evangelho no lar dessa noite. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor, muita luz a todos. Que seja uma semana abençoada e agraciada pelos bons espíritos. Que assim seja e graças a Deus.